tranquilidade, sejam todos bem-vindos ao canal Visu com Vagnão e eu sou o Wagner. O tema do vídeo de hoje é sobre a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocorrida nesse domingo pela banca da FGV. Como hoje saiu o gabarito oficial, resolvi gravar esse vídeo para comentar com vocês o que eu achei sobre a prova e comentar quais foram os meus acertos nessa prova. Antes de a gente começar esse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação e deixa aquele like. Bom, vamos lá, galera, falar um pouquinho sobre essa prova aí, tão polêmica, a prova da Polícia Militar, agora já com a banca da FGV. Antigamente a banca era a VUNESP, entretanto agora a gente tem uma nova banca que é a FGV. Bom, a prova aconteceu nesse domingo e muita gente acabou criticando a prova pela questão da dificuldade da prova, da falta de organização. Então eu vou tentar desmistificar algumas coisas nesse vídeo e dar algumas dicas para as próximas etapas que ocorrerão, beleza? Galera, vamos lá. Uma das coisas que eu acredito que falhou nessa prova foi o quê? A organização da FGV. No início falaram para alguns candidatos, inclusive na minha sala, que a gente poderia levar o caderno de questões e depois não poderia mais. Então isso acabou dificultando para que alguns alunos se concentrassem. A prova em si, ela foi uma prova média para difícil, não foi uma prova tão fácil. Muitos candidatos acabaram se pautando na própria banca da VUNESP, só que quando a gente tem a mudança de banca, a gente tem que entender que é necessário que você conheça essa nova banca, ou seja, que você faça questões dessa banca nova, que você consiga interpretar melhor a forma, o comando de cada questão. Isso daqui é uma dica que muita gente, eu acho que acabou pecando nesse ponto. Bom, propriamente dito, agora eu vou falar as minhas notas nesse concurso da FGV. Depois eu vou explicar para vocês como eu estudei e passar algumas outras dicas também. Nessa prova de português eu acertei 15 acertos de 20, beleza? De matemática eu acertei 8 acertos de 15. De conhecimentos gerais, que engloba geografia e história e atualidades, eu acertei 12 de 15. De informática, das 5 questões, eu acertei 2 questões. E de administração pública, das 5 questões, eu acertei 4 questões, ou seja, totalizando ali 41 questões. Outra coisa também que muita gente acabou se pautando foi o que, galera? Tá colocando ou às vezes até corrigindo a nota baseado em outros gabaritos extraoficiais. Então, o gabarito extraoficial é para você ter uma noção, mas você sempre tem que se pautar pelo oficial, beleza? Então, por exemplo, no AlphaCom, quando eu corrigi, tinha dado 41 questões. Corrigi pelo Estratégia, já tinha dado 40. Lá no site Olho na Vaga, quando eu coloquei, deu 42, depois foi para 40. E no gabarito oficial, final, ficou 41 questões dessa prova da Polícia Militar para soldado pela banca da FGV. Dessas 5 provas anteriores que eu fiz, essa foi a minha menor nota, mas eu também não posso, vamos dizer assim, me cobrar muito, porque eu só tive 2 semanas para estudar. E aí alguém vai falar assim, peraí, o cara conseguiu em 2 semanas, exclusivamente, acertar mais de 40 questões? Galera, eu vou colocar com calma e de forma categórica para o pessoal entender, para não ter nenhuma dúvida. Uma coisa que eu também vou deixar claro aqui para vocês, eu não estudo para a prova da Polícia Militar. Alguém vai falar, pô, como o cara consegue acertar nessa quantidade de questões sendo que ele não estuda? Eu tive mais ou menos 2 semanas para revisar algum conteúdo e fazer 2 provas anteriores. Mas quando você sabe a forma correta que você tem que estudar e você já tem uma base, você consegue, né, em pouco tempo conseguir uma quantidade de acertos, né, razoavelmente bons na prova, beleza? Mas se a pessoa não tem uma base, não tem já uma quantidade de acervo de conteúdos, se ela já não fez bastante questões, e nesse intervalo curto de tempo ela não consegue. Então já deixando claro aqui. Bom, agora já compartilhando com vocês a minha experiência pessoal de outros concursos. Galera, sobre questões que possam ser anuladas ou não. Se fosse a banca VUNESP, muitas questões que têm possibilidade de serem anuladas, acredito que não seriam, porque a VUNESP ela é meio chata de querer, vamos dizer assim, dar a questão para o candidato. Mas, como é a banca FGV e já aconteceu de outros concursos de anular alguma questão, eu acredito que há algumas questões que têm possibilidade de serem anuladas. Vou estar mostrando algumas questões que professores, sites, enfim, colocaram que poderiam, né, ser anuladas. Bom, outra coisa também, galera, quando a gente fala de recurso, né?
A gente não pode querer entrar no recurso simplesmente por, eu quero que essa questão seja anulada, ou seja, aquele achismo, né? Ou aquele construtivismo de concurso, de cursos tradicionais, enfim, que acham, não, essa questão aqui a gente entra com recurso para o aluno ganhar, enfim, não é assim, galera. Recurso você tem que se pautar. O que acontece, galera? A prova, ela não vai fazer juízo de valor, ou seja, se você merece ou não, ou se você se esforçou mais, enfim, não é isso, ela é imparcial. Então, quando você for entrar com recurso, legitimar seu argumento. Essa questão deve ser anulada por quê? Porque ele deixou ambíguo o texto, ou porque, nesse caso, essa palavra específica aqui, ela pode ter uma conotação X, uma conotação Y. Essa questão de matemática aqui, ele colocou um número em parênteses, mas não era para colocar, algo do tipo, entendeu? Você tem que se basear numa gramática, num autor, que tenha propriedade para você conseguir anular essa questão. Ainda corre o caso também da banca não querer anular, entendeu? Então, a gente não pode contar muito, certo? Outra coisa também que vieram me perguntar e já vou responder aqui. Como aconteceu no Barro Branco, pela banca da FGV no ano passado, foi o quê? A prova, basicamente, o edital ele coloca ali que se você acertar 50% da prova, sua redação é corrigida. Vamos imaginar o seguinte, galera. Toda vez que a gente tem um concurso, é chamado 4 vezes o número de vagas, justamente para que as demais etapas, se forem eliminando os candidatos, no final a prova vai ter aquela quantidade X que ela estipulou. Então, se a gente tem 2.000 vagas para soldado, nas etapas que seja do TAF, inspeção de saúde, exame psicotécnico, eles vão chamar 4 vezes o número de vagas. Só que, quando foi o concurso do Barro Branco, o que aconteceu? Essa quantidade X de candidatos que eles chamam, normalmente 4 vezes o número de vagas, as pessoas não conseguiram fazer a média. E aí eles diminuíram a média e chamaram mais gente que teria feito aquela média inferior. Então, como a prova de soldado veio uma prova mais complexa, mais conteudista, mais difícil, possa ser que aconteça de ele chamar mais gente, só que eles diminuem a quantidade de questões. Então, vamos falar aqui 30 questões para corrigir a redação. Eles abaixam para 25, se caso a quantidade de pessoas não conseguir atingir a média mínima 30. Então, assim, quem fez ali 27, 28, tem que aguardar as próximas etapas para ver se a quantidade de pessoas que deveriam ser chamadas, ou seja, 4 vezes o número de candidatos para as demais etapas, conseguiu fazer 30. Bom, uma análise também pragmática que eu vi no concurso anterior, que seja de soldado do Barro Branco, que eu passei o quê? Quando a prova vem muito difícil, o que acontece? Tende as pessoas que estudaram mais passarem, obviamente, só que essas pessoas não se preparam muito para a parte física, e que foi notório no Barro Branco no ano passado. Muita gente reprovou no TAF e, consequentemente, outras pessoas foram chamadas. Assim também como o maior índice de reprovação nas provas da Polícia Militar, que é o próprio teste psicológico, que prova inúmeros candidatos aí, ou seja, dando margem para chamar mais gente. Então, se a pessoa fica ali na lista de espera, ela tem chance de brigar para conseguir chegar na vaga final dela ali e ficar como titular e tomar posse. Beleza? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre dicas de estudo e como eu faço a prova, enfim, como eu estudei para essa prova. Como é que eu estudava? Eu fazia revisões de conteúdos e fiz simulados, beleza? Baseado numa matéria que eu tinha uma dificuldade, eu teve um menor número de acertos, eu fazia revisões mais pontuais. E quais são as formas de revisões que vocês podem fazer? Há vários métodos, galera, beleza? Então você pode fazer, por exemplo, uma revisão através de flashcards, você pode fazer pela técnica de Feynman, você pode também fazer um mapa mental também, você pega ali um rascunho e vai descrevendo, sei lá, eu quero pontuar aqui sobre áreas, né? A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, a área do quadrado, lado ao quadrado. Então isso é uma forma também de você estar fazendo a revisão. Como você vai fazer a sua prova? Acredito que 3 fatores influenciam na hora do candidato conseguir sua aprovação. Primeiro, controle emocional, controlar o tempo e, no caso, o conteúdo. Então, muita gente vai para a prova, e eu percebi isso na entrada, não estava bem, ou seja, psicologicamente falando, a pessoa ela estava ansiosa, a pessoa ela estava meio que se auto-sabotando, achando que já não iria passar, isso corrobora para que ela não consiga ter um bom desempenho. Outro fator é o controle do tempo. Em média, vocês têm ali 5 horas de prova, certo? Então, se a gente multiplicar ali por minuto, vai dar 300 minutos. Se são 60 questões, vocês têm em média 3 minutos por questão, então daria 180 minutos, certo? Sobraria 120. Em média, vocês vão gastar ali mais ou menos 60 minutos para estar fazendo a prova, beleza? De redação.
Então, vocês já teriam ali, né, os 180 minutos da parte das questões objetivas, das 60 questões, somado mais esses 60 minutos, já daria 240 minutos, certo? E sobraria ali mais em tese, para você estar passando ali a questão do gabarito. Então, é um tempo que ele é calculado, né, já pela banca, que é suficiente, não quer dizer que é um tempo bastante, né? É um tempo mínimo ali que a pessoa consiga fazer as questões. E aí muitos candidatos não sabem como fazer a prova. Por exemplo, se você ler a prova na íntegra, né, você já consegue ver as questões que são fáceis e as questões que são difíceis. Você tem que começar na matéria que você tem facilidade. Até porque, se você já começa numa matéria que você tem mais conhecimento, a chance de você ter um acerto é grande. Isso também melhora o seu psicológico, diminui sua ansiedade. Outra coisa, tinha aquela questão do triângulo lá, essa que eu vou mostrar para vocês. Essa questão era muito mais difícil, porque o que é uma questão difícil? Você vai ter que mencionar, juntar mais de um conteúdo, né, para você conseguir resolver aquela questão. Então você tinha que saber o que era um triângulo, você identificar que ali era um triângulo pitagórico, achar a altura, fazer a relação de semelhança, saber o que é um perímetro para você achar aquela área. Contrapartida é muito mais complexa do que a questão que tinha de regra de 3, quando ele falava da questão dos pintores. Então, a questão de regra de 3 seria uma questão mais simplista, que você deveria começar, e aquela questão de triângulo você deixaria para o final, que é uma questão que requer mais tempo de você e mais conteúdo. E você tem uma probabilidade grande de errar caso você não saiba também. Parte da redação também, você deveria interpretar o texto, o próprio repertório sociocultural seu ia te ajudar. Se você ler um livro, assistir um filme, uma série, você poderia relacionar. Então, deveria ali, você poderia usar vários argumentos, como a própria Constituição, né? O artigo 5º fala do princípio da isonomia, das igualdades ali. Você vê que o idoso ali, ele não estava sendo tratado de forma igual por outras pessoas, no caso os turistas, enfim, N coisas que você poderia utilizar. Por fim, é a questão também na hora de você for passar para o gabarito. A pessoa às vezes está desesperada ali, acha que não vai dar tempo, começa a passar e perde questão. Já aconteceu comigo de passar uma questão errada e normalmente a gente acaba passando uma questão errada que a gente tinha certeza que a gente fez e ia acertar. Então isso também é uma coisa que a gente tem que pontuar bastante para a gente poder não errar esse tipo de questão. Somando tudo isso, galera, isso é um arcabouço que vai fazer com que o candidato passe. Então, é o controle emocional, o controle do tempo, a estratégia de prova, como ele vai fazer a prova, isso é importante. Trabalhando isso, a pessoa consegue passar no concurso. E galera, uma dica final aqui para vocês é sobre a parte, né, de como estudar. Eu tenho a certeza absoluta hoje que a maior dificuldade de quem está fazendo a prova da PM, como muita gente já me chama no Instagram, pô, Vagnão, fiz 6 vezes, não passei, fiz 8 vezes, já fiz cursinho X, fiz cursinho Y e não passo. Por que essa pessoa não passa nessas provas? Justamente porque ela não sabe a forma correta de estudar. A primeira coisa é você saber identificar a diferença entre um aluno e um estudante. A maioria das pessoas que vão fazer o concurso são alunos e, consequentemente, o aluno não passa. O aluno ele é passivo, ele só fica assistindo aula. Você se matricular a partir do construtivismo de um curso tradicional que simplesmente por estar assistindo a aula você vai passar no concurso é uma falácia. Você precisa estudar, ou seja, pegou a aula expositiva ali, que seja uma videoaula, você precisa praticar, fazer exercício. É o exercício que vai ratificar se você detém aquele conhecimento ou não. A revisão vai ajudar você a lembrar. Por quê? Como é que funciona nosso cérebro? A gente pega um conteúdo agora, 24 horas depois, 30% daquele conteúdo já é perdido. Uma semana depois, isso já dobra, vai para 60%. E um mês depois já vai para 90%. Então essa curva do esquecimento nossa, ela é muito grande. E isso acaba acentuando a nossa dificuldade em conseguir reter o conhecimento. Então as revisões são importantes. Outra, técnicas de estudo. Hoje você tem a técnica de Pomodoro, que consiste em quê? Você ficar um período de tempo ali estudando e depois você dá um intervalo de 10, 15 minutos, você despluga, vai fazer outra coisa. A técnica de Feynman, que quando você aprende o conteúdo, você tenta explicar para uma pessoa. Por exemplo, por que quando a gente está fazendo alguma prova, né, e às vezes aquele branco, a nossa glândula suprarrenal ela acaba produzindo vários hormônios e um deles é o cortisol. E há estudos que o cortisol está relacionado àquele esquecimento, né, aquele branco que dá na hora da prova. Você saber a disponibilidade de tempo que você tem. E uma coisa que eu sempre falo, estudo tem a ver com
qualidade e não quantidade. Então não adianta a pessoa vir falar, eu estudo 8 horas por dia. Não é 8 horas brutas, tem que ser a quantidade de horas líquidas. E além da quantidade de horas líquidas, você tem que ver a produtividade. Então não adianta você falar que estuda 8 horas brutas. Se você colocar líquido, vai acontecer o quê? Vai diminuir para 6 horas. Dessas 6 horas, qual é a porcentagem de rendimento que você tem? Qual a produtividade dessa hora de estudo? Em média, você vai ver que vai dar 50% desse tempo. Então, de 8 horas que você passa estudando, você vai ter um rendimento de 3 horas. Então, saber disso é mais importante do que simplesmente sair estudando de qualquer jeito. A maior causa, né, das pessoas demorarem a passar no concurso ou talvez não passarem é a forma correta de estudar. Quando eu comecei a estudar, eu fazia várias provas e eu reprovava. E eu falava, eu não passo. Muita gente também se identifica com o que eu falava, caramba, eu sou burro, eu vim de escola pública, não consigo, e não tinha nada a ver com isso. O que acontecia? Eu não sabia a forma correta de estudar. Quando eu soube a forma correta de estudar, eu vi que eu fui uma curva assim exponencial, eu comecei a melhorar muito, comecei a passar nos concursos. Então aqui no canal eu sempre tento trazer dicas para vocês, baseado em vários livros que eu li sobre neurociência e transtornos de aprendizagem, como você melhorar a questão da aprendizagem, como o nosso cérebro funciona em relação a isso. E a forma mais aplicável e pragmática que eu faço justamente aos concursos, para testar essas técnicas que eu estudei, que eu vi em blogs, em cursos, em livros, né, de autores, para que realmente isso fosse palpável, né, e tangível, né, dentro ali da minha situação, e aí eu ia fazendo as provas e tá dando certo, né? Então são 10 anos que eu já venho fazendo concurso, já passei diversas vezes na prova de soldado, no Barro Branco 2 vezes, ano que vem eu vou lá tá fazendo a prova do Barro Branco, e já deixo claro pro pessoal, gente, eu não roubo vaga de ninguém, beleza? Até porque eu também não tomo posse, então faço as etapas, passo, mas eu não tomo posse, então não existe essa ideia de roubar a vaga de ninguém. E galera, pra gente finalizar esse vídeo agora, você tem que ter muito comprometimento com o seu sonho, você tem que acreditar que você vai conseguir, tá? Então, às vezes é o momento de você que não passou nessa prova agora refletir, será que eu estou estudando da forma correta, né? O que eu tenho que fazer para conseguir passar? Será que eu tenho que melhorar no tempo de prova, pegar conteúdo, revisar, o que faltou? Será que foi emocional? Será que foi o tempo? Será que foi o conteúdo? Para que você consiga no próximo concurso melhorar. Então, essa frase eu acho bem interessante, que é do livro Da Arte da Guerra do Sun Tzu, que ele fala: se você conhece você e o seu inimigo, você já conseguiu a vitória. Quando você conhece você, mas não conhece o inimigo, você pode ganhar. Quando você não conhece nem você nem o seu inimigo, você está fadado à derrota. Ou seja, quando você conhece você, sabe suas dificuldades, que você precisa melhorar, você conhece a prova, lendo o edital, sabendo o que está previsto na sua prova, a quantidade de questões, quando vai ser a prova, enfim, tudo isso, você já tem uma grande chance de passar. Quando você sabe as suas dificuldades, mas você também não conhece a prova, há a possibilidade. Agora, muitos candidatos estão fazendo a prova e aí não sabem, né, coisas básicas, galera, e o pessoal acaba não vendo, qual tipo de caneta que tem que levar, pode uso de máscara, não pode, a redação tem que colocar título, são quantas questões de matemática, então às vezes as pessoas vão um pouco despreparadas para fazer a prova, e a consequência disso, elas acabarem não passando, beleza? Trabalhando isso, eu sei que vocês conseguem. E aí, galera, eu criei um método de estudo, né, e aperfeiçoamento baseado em toda essa minha experiência, né, como melhorar nos estudos. E eu vou deixar aqui no link da descrição, né, esse grupo, se alguém tiver interesse e tá cansado de fazer prova e reprova. Eu estou cansado, chefe. Cansado de estar na estrada sozinho como um pardal na chuva. Quer logo passar de vez, tomar posse e conquistar esse objetivo, esse sonho de ser policial militar? Clica nesse link, vai estar aqui na descrição, você entra lá e vai obter mais informações a respeito disso. Beleza, galera? É isso aí. Espero que esse vídeo tenha elucidado, tenha tirado bastante dúvida de vocês. Continue estudando, né? Como diria o nosso grande ídolo brasileiro, Ayrton Senna, né? Tenha muita fé em Deus, se dedique, faça a sua parte, que de alguma maneira você chega lá. Beleza? Vejo vocês na próxima. Valeu!